Bem-vindos ao canal Electrical World. Hoje nós iremos falar sobre resistores. Resistores são o que chamamos de dispositivos passivos, ou seja, eles não contêm nenhuma fonte de potência ou amplificação, mas apenas atenua ou reduz o sinal de tensão ou corrente passado por ele. Essa atenuação resulta em energia elétrica sendo perdida na forma de calor. Como exemplo, nós temos o efeito Joule, que converte energia elétrica em energia térmica. Efeito Joule. Quando uma corrente elétrica passa por um resistor, este converte energia elétrica em energia térmica. O resistor dissipa energia em forma de calor. Resistência é uma característica do resistor. Resistência é uma propriedade do resistor. Porém, o termo resistência se popularizou. Devido a isso, falamos resistência do chuveiro ao invés de resistor de um chuveiro, resistor de um forno elétrico, resistor de um ferro de passar roupa. Porém, os resistores são mais populares no campo da eletrônica, onde nós temos as nomenclaturas para os resistores, onde R1 representa o estilo americano e R2 representa o estilo internacional. Os códigos de cores do resistor são usados para identificar a resistência e o índice de tolerância de resistores pequenos. A resistência é medida em ohms. Tem como simbologia a letra grega ohms. A resistência ôhmica do resistor é analisada conforme as faixas de cores, podendo os resistores apresentar 4, 5 ou 6 faixas de cores. O princípio de identificação é o mesmo. Podemos citar como exemplo um resistor de 4 cores, onde a primeira faixa representa o primeiro número significativo, a segunda faixa o segundo número significativo, a terceira faixa o fator multiplicador e a quarta faixa a tolerância, onde nós teremos 12 vezes 1000, que é igual a 12.000 ohms, que é igual a 12k ohms. Já no resistor de 5 cores, nós teremos as 3 primeiras faixas representam os primeiros números significativos, a quarta faixa representa o fator multiplicador e a quinta faixa a tolerância. Já no resistor de 6 cores, a sexta faixa representa o coeficiente de temperatura. As 3 primeiras faixas representam os primeiros números significativos, a quarta faixa o fator multiplicador, a quinta faixa a tolerância e a sexta faixa o coeficiente de temperatura. Cada cor tem um valor significativo, sendo que o preto vale 0, o marrom vale 1, o vermelho 2, o laranja 3, o amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o roxo 7, o cinza 8, o branco 9. Já no fator multiplicador, nós teremos o prata vale 0,01, o ouro vale 0,1, o preto vale 1, o marrom vale 10, o vermelho vale 100, o laranja vale 1K, o amarelo vale 10K, o verde vale 100K, o azul vale 1 mega e o roxo vale 10 mega. Agora, para a tolerância, nós teremos o prata vale 10%, o ouro 5%, o marrom 1%, o vermelho 2%, o verde 0,5%, o azul 0,25% e o roxo 0,1%. Na sexta faixa do nosso resistor de 6 cores, nós temos o nosso coeficiente de temperatura, onde o marrom vale 100 ppm, o vermelho 50 ppm, o laranja 15 ppm e o amarelo 25 ppm.
Em testes realizados, observou-se quanto maior a tensão do gerador, maior a corrente, e quanto maior a resistência, menor a corrente. Essa relação é expressa matematicamente por resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Os resistores podem ser combinados em associações séries, paralela e mista. Para se calcular a resistência equivalente em um circuito série, utilizamos a fórmula: resistor equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. No nosso exemplo, nós temos um circuito série, onde o resistor 1 equivale a 10 ohms, o resistor 2 equivale a 53 ohms e o resistor 3 vale a 100 ohms. Utilizando a fórmula, nós teremos resistor equivalente é igual a R1, que vale 10 ohms, mais R2, que vale 53 ohms, mais R3, que vale 100 ohms. Assim, nós teremos um resistor equivalente de 163 ohms. Para se calcular o resistor equivalente em um circuito paralelo, utilizamos a fórmula: resistor equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 mais 1 dividido por Rn. No nosso exemplo, nós temos um circuito paralelo onde R1 vale 10 ohms, R2 vale 53 ohms e R3 vale 100 ohms. Calculando o nosso resistor equivalente, nós teremos resistor equivalente é igual a 1 dividido por R1, que vale 10 ohms, mais 1 dividido por R2, onde R2 vale 53 ohms, mais 1 dividido por R3, onde R3 vale 100 ohms. Assim, nós teremos um resistor equivalente de 7,76 ohms. Associações de resistores em série e em paralelo, também conhecido como circuito misto. Na prática, nada mais são do que simples associações de dois tipos de circuitos fundamentais: circuito em série, circuito em paralelo. Embora o circuito misto pareça complexo, basta analisarmos os circuitos por parte, pois dessa forma sempre resolveremos circuitos em série ou em paralelo. Às vezes precisamos variar a resistência em um circuito. Por exemplo, quando você está aumentando o volume do seu rádio, variando a temperatura da água do chuveiro. Neste caso, deveremos usar um resistor de resistência variável. Existem diversos tipos de resistor cuja resistência pode variar, mas basicamente o princípio de funcionamento é o mesmo. Isso equivale a variar o tamanho do condutor, com isso varia-se a sua resistência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal.